Olá, boa noite, doutor José Francisco Malman, o nosso grande amigo, delegado da Polícia Federal, que hoje estará conosco aqui para nos trazer um pouco mais de esclarecimento da lei, né, que está para ser transformada novamente, que é a lei do feminicídio, em virtude do aumento muito elevado deste crime que tem atentado contra o bem comum, né? A população de maneira em geral. Mas eu quero aqui iniciar, né, aos nossos ouvintes aí, doutor Malman, fazendo as apresentações aqui. O nosso querido delegado da Polícia Federal, hoje classe especial aposentado, mas com uma carreira que está aí cercada de muitas conquistas do ponto de vista profissional. Quase 40 anos, né, doutor Malman? Exatamente. Quase 40 anos. Certo. Ele que é natural de Porto Alegre, então, bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais pela URGS, e desempenhou dentre as principais funções como delegado-chefe da Delegacia Executiva da Polícia Federal, diretor da Divisão de Polícia Federal em Bagé, superintendente regional da Polícia Federal no estado de Rondônia, superintendente regional da Polícia Federal no estado do Mato Grosso do Sul, coordenador-geral de Planejamento e Modernização da Polícia Federal, assessor especial do diretor-geral da Polícia Federal, professor titular na Academia Nacional de Polícia, superintendente regional da Polícia Federal no estado de Roraima e superintendente regional da Polícia Federal no estado do Rio Grande do Sul. Também foi secretário de Segurança Pública do estado do Rio Grande do Sul e gerente de projetos da Secretaria Nacional de Justiça, além de ser secretário municipal também de Segurança Pública e Proteção Social na cidade de Caxias do Sul, na nossa tão querida Serra Gaúcha. E aqui a gente só enumerou algumas das funções, porque há muito mais, né? Para quem já trabalhou 40 anos, de fato, um currículo muito extenso e de muito sucesso na área de segurança pública. Quero aqui agradecer de antemão ao nosso querido Dr. Malman, como eu gosto de chamar, por aceitar o nosso convite, e queria, nesse momento, pedir que ele fizesse aí as suas considerações iniciais e desse a sua fala inicial dentro desse debate que vai se desenvolver aqui para todos os nossos espectadores aí do Instagram que nos acompanham. Ok, muito obrigado, pastor Luziel. Quero agradecer a leitura aí desse extenso currículo, né? Quando é extenso assim, porque já tem uma certa data, né? Mas eu queria só fazer um esclarecimento, também dar boa noite a todos os nossos as pessoas que estão nos vendo, que estão nos ouvindo, enfim, aos pessoal que trabalha com o senhor também. E só fazer um esclarecimento, né? Eu faço parte do Comitê de Segurança Pública da Rede de Governança Brasil, que trata do planejamento estratégico de segurança pública para nível nacional, né? Esse planejamento, ele praticamente está pronto, nós só estamos formatando para, após disso, fazer a entrega para a rede de governança. E, dentro das nossas propostas, né, nós estamos propondo, né, já o aumento, então, como o senhor disse bem no inicial da sua fala, o aumento dessa pena de feminicídio. Mas, antes disso, eu quero também fazer um pequeno histórico, dizer o seguinte, que a lei que começou a ingressar digamos, no mundo jurídico foi em 2015, onde essa lei do feminicídio passou a ser apenas um homicídio qualificado e hediondo. Depois,
9 anos depois, agora em 24, 9 de outubro de 24, né? Ela então passou a ser um crime autônomo, ou seja, passou o artigo 121A do Código Penal. Então, aí já passou para 20 a 40. Mas aí o senhor pode dizer para mim, até os nossos que estão nos ouvindo, puxa, mas não tem 2 anos e já querem aumentar? Isso não vai dar em nada, às vezes eu penso. Mas é o seguinte, eu quero esclarecer que o que eu vi ao longo desse tempo, né? Mas antes, para começar, eu quero voltar só um pouquinho atrás para dizer como é que uma lei pega e como é que uma lei não pega. Sim, Né? porque... Que é o caso, que é esse caso aqui. Posso fazer um adendo, doutor Pois Malmo? não? Para quem não sabe, aqueles que estão nos acompanhando, o senhor, na verdade, depois essa lei de fato se tornou efetiva por um deputado do Rio de Janeiro, né? Sim. Deputado federal, se não me falha a memória, do Rio de Janeiro. Mas a lei da qual o senhor agora vai citar, o senhor iniciou esse processo que não era ainda, de fato, uma lei, né? Não. Era uma ideia para resolver e dar uma solução para um problema que estava ficando ali corriqueiro na vida da população gaúcha. Sim. A lei, né, do anti-álcool, do dirigir, né? A lei seca, hoje aqui no Rio Grande do Sul é balada segura, mas eu quero esclarecer o seguinte: tinha sim, lá em 2007, foi quando eu peguei, o artigo 310 do Código de Trânsito Nacional. Era mencionado, né? Mas era algo assim que ninguém fazia nada. Até que um dia, eu lá na secretaria, um colega... Isso quando o senhor já era secretário de Já era Segurança secretário, Pública do Rio sim, Grande do já era Sul. secretário. Uhum. Aí me informou, disse, tem muita lei de normas que ninguém fiscaliza. Eu digo, me traz aí. Aí eu fui ver, eu digo, não, então nós vamos fiscalizar. E eu tinha feito um planejamento estratégico, eu tinha feito 15 diretrizes, e a última diretriz era controle social do álcool. Né? Sim. Porque eu sempre vi que o álcool ele é um grande fomentor de crime. Né? É incrível. Uhum. E era uma lei praticamente morta, ninguém fazia nada. Aí eu cheguei, pois então nós vamos fazer. Aí eu implantei, pela portaria 55 de 2007, ela é de junho de 2007, a Operação Lei Seca. E aí, para que ela pegasse, né, o que nós fizemos lá na secretaria? Inicialmente, ela foi a partir de sexta para sábado e sábado para domingo. E aí eram em 6 locais aqui na região em Porto Alegre, as 6 dias, seis operações, e 4 operações eram na Grande Porto Alegre. Aí o que eu fiz para a coisa pegar? Eu me reunia com todas as 6 equipes no logradouro público e fazia uma espécie de preleção, o que significava aquela operação. E aí começou, e nesse inteirinho, então, já começou a ter a imprensa ir nesse local onde eu estava fazendo a preleção e dizer qual era o significado e o porquê disso. Né? E assim eu fui fazendo sempre, e também participava da operação. Eu ia praticamente em todas as 6 operações aqui em Porto Alegre, eu ia pessoalmente fiscalizar para ver se a coisa estava andando. Então, isso o senhor ia fiscalizar o trabalho que o senhor desenvolveu, implantou, que a princípio era só o escopo de um projeto, né? Era só uma ideia. O senhor ia fiscalizar e acompanhar esse trabalho para que ele tivesse efetividade de fato no dia a dia do cidadão. Exatamente. Aí, o que aconteceu? A imprensa comprou a ideia também, né? A imprensa que, inicialmente, Porto Alegre, comprou a ideia. Quando começou a vir, mas que operação Lei Seca é essa? O que é isso? Né?
Aí eu comecei a falar, não, é que eu observei que a criminalidade ela aumentava. Quando chegava de quinta para sexta, sexta para sábado para domingo, ela Sim, aumentava. Aí eu fui ver que é muito mais em função da gestão de bebidas alcoólicas, né? A sim. grande gestão. Então, aumentava a criminalidade justamente nesse período. Então, começamos a bater. Aí, na época, o ministro da Justiça era o doutor Tarso Genro, e ele então fez uma medida provisória, já aí sim aumentando. Essa medida provisória, aí um deputado do Rio de Janeiro pegou, acrescentou, aumentou mais a pena ainda, né? Sim. Então, ao passar dos anos, foi cada vez aumentando mais. Hoje já se passaram 18 anos, foi 2007, hoje nós estamos em 2025. Hoje o que aconteceu? Mudou a cultura Mudou a cultura no cenário nacional, nacional. né? E aí também vieram colegas, secretários de Segurança Pública, de vários estados, que eram inclusive delegados da Polícia Federal, vieram ver aqui no Rio Grande do Sul como é que nós estamos fazendo, como é que era realizado essa operação. E aí eles começaram a levar, para todos os estados também começaram a Sim. implantar. Né? E foi aí e aí começou, aí se estendeu. E depois, a partir desse tempo, que aconteceu esse deputado do Rio de Janeiro, houve mais aumentos, mais endurecimento da lei. Né? Hoje a pena, quem pegar dirigindo, né, sobre a ingestão de bebida alcoólica, a pena a multa é 2.934, a apreensão do veículo, a carteira também de habilitação fica 1 ano apreendida, enfim. Então, e com isso, hoje, né, inclusive, foi aí que começou também, o Uber entrou. Aí as pessoas já não iam mais com o carro, ou tinham que pegar táxi, né? E o táxi também era pouco, e aí começou a entrar o Uber. Hoje Sim. a gente vê, né? As pessoas Que praticamente quando facilitou a saem, vida cotidiana do cidadão, né? entrou na vida cotidiana. Hoje E pessoas já. protegeu aqueles que, dos dois lados, protegeu. É por isso que isso é importante aqui frisar, né, É, delegado Malmo? A lei, ela não protege só aquele que vai ser, em tese, o indivíduo está dirigindo embriagado, ele vai bater o carro, vai ferir alguém ou vai, infelizmente, tirar a vida de alguém. A lei ela protege o indivíduo de cometer o crime, a infração que isso, vai resultar no crime, né? Então, exatamente. a lei ela tem um benefício que as pessoas não conseguem entender, né? Inclusive, a indústria de bebida alcoólica começou a fazer uma propaganda que dizia assim: ó, se beber, não dirija. Né? Aí eu fiz várias palestras, aí eu coloquei um rol de crimes que são praticados com a ingestão de bebida alcoólica. Aí eu comecei a dizer: olha, se beber, não mate. Se beber, não pratique lesões corporais. Se beber, enfim, são vários crimes que acontecem em função da bebida. Sim, Homicídio, lesões corporais culposas, as contravenções. Então, eram certas. E a última, que era mais, assim, que pegava muito, assim, ó, e se beber, não eu colocava um bêbado, né, uma pessoa bêbada na porta de uma casa, não envergonhe sua família, né? Então isso aí começou realmente a pegar muito. sim. As pessoas também, o pessoal dos Alcoólicos Anônimos também me chamaram, fiz palestra, enfim. Sim. Então aí tá aí. Agora voltando aqui para Para o o feminicídio. feminicídio. Então o que eu estava dizendo? Feminicídio começou em 2015. Né? Sim. Então, passou a ser um crime qualificado e também um crime hediondo. Alguém viu alguma campanha sobre isso? Falando sobre isso? Não. O que se vê hoje, até hoje, se mostra, dá o nome da vítima e do autor. E às vezes até o autor, chamam ele, nem é de criminoso, é o suspeito. Né?
né? Sim. Tem um certo receio, cada uma lei aí que veda dizer logo só depois do crime de julgado, né, que a pessoa passa a ser criminoso. Bom, passaram-se 9 anos, o que viram? Olha, não adiantou nada qualificar e transformar em crime hediondo. Vamos ter que endurecer. Aí o que aconteceu? Aí veio a Lei 14.994 de 2024, de 9 de outubro, né? Sim. Quando aí sim passou a ser um crime autônomo. Aí foi o artigo 121A do Código Penal. Aí então a pena passou de 12 de 30 para 20 para 40. Quer dizer, o mínimo 20 e 40 anos. É a maior pena hoje, pastor, no nosso país. Maior, que até pouco tempo, a maior até antes do advento dessa lei, a pena maior era 30 anos. Então essa aumentou de 20, passou para 40, né? Logicamente, também tem uns casos que aumentam a pena, no caso de E crime praticado. eu poderia fazer uma indagação aqui, Pois não. doutor Malmo? É, essa lei ela se iniciou em 2015, né? Sim. Até agora, ela teve um aumento de 316%. Nossa. 316%. Eu trouxe uns dados aqui, só para a gente poder um pouquinho mais aprofundar o tema. Para o senhor ter uma ideia, ela passou por essa modificação, né, segundo aqui o que relata, de 20 a 30 anos, e depois ela evoluiu de 30 para 40 anos, como o senhor falou. Não, de 20 para 40. De 20 Isso, para de 20 para 40. 40. E se iniciou com 533 mulheres sendo assassinadas no ano 2015. Agora, 10 anos depois, uma década, então o aumento da pena, em tese, né, Sim. deveria desestimular, Exatamente. né, Exatamente. o infrator a cometer aquele crime, né? Isso. No entanto, aumentou-se a pena e ainda assim o índice subiu 316%. No estado de São Paulo, no ano 2025, houve 233 homicídios, feminicídios, Minas Gerais 139, Rio de Janeiro 104, Bahia 103, Paraná 87, Pernambuco 83 e o Rio Grande do Sul com 80 feminicídios. É algo que nos deixa perplexos. Exatamente. Mas por que aumentou isso? Por que, além de endurecer a pena, aumentou? A pergunta que eu até já coloquei aqui. Houve campanha dizendo, olha, a pena agora é no mínimo 20, no máximo 40. É a maior pena do Código Penal. Não vejo isso. Não houve uma campanha efetiva. Não tem campanha. Por isso que eu falei, lá na Lei Seca, nós fizemos uma campanha, houve um trabalho em cima disso, de conscientização das pessoas. E eu vejo aqui que não há, porque quem é o doente aí, no caso, aí é o homem, né? O homem, também depois vamos chegar lá na frente, tratar sobre esse assunto aí. Mas aí aumentou, mas não houve uma campanha. Aqui não dá para dizer que ele tem uma determinada, uma única patologia, né? Porque ele pode ser tanto um sociopata, como um psicopata, como um indivíduo dentre essas condições. Sim. Mas eu queria aqui, doutor, só colocar um dado para o senhor também me deixar mais claro acerca desse assunto, que é o seguinte: do ano de 2020 até o ano de 2025, deixa eu achar aqui, mas é isso. Do ano de 2021 até o ano de 2025, a gente teve um aumento assim drástico na curva das estatísticas que apontam para o feminicídio.
E aí eu queria só uma colocação do senhor. Por quê? Porque foi justamente no tempo em que as pessoas estiveram mais em contato dentro de casa por consequência da pandemia. Também, com certeza. Isso Né? influenciou muito. Então, a partir dali, esse crescimento só vem escalando cada vez mais e os números aumentando. O senhor acredita que isso tem uma correlação? Uma relação? Mas é com certeza, pastor. Outra coisa que, como secretário, também observei, e qualquer um, vocês observem os noticiários na segunda-feira. O que acontece sábado e domingo, né, de crimes. Sim. Né? É muito, como eu já disse, é por em função da ingestão de bebida alcoólica, porque dentro da residência não se pode controlar, né? Então, as pessoas bebem, fazem aquele churrasco e tudo, e é onde tem o contato, assim, digamos, são 2 dias seguidos. Agora, imagina na pandemia, quando a própria, o próprio governo dizia, fica em casa, Sim. né? E aí o que aconteceu? Né? Aí as pessoas, inclusive, começaram a trabalhar por em remoto, né? Fazer um trabalho remoto, trabalhar em casa. Até hoje ainda tem gente que está trabalhando em casa, né? Foi uma situação que teve que surgiu em função da pandemia. E aí, olha, a pessoa ficou mais tempo em casa, ficou antes, digamos, o homem ou a mulher saía para trabalhar, aí voltava à noite. E agora não, ele ficava o dia inteiro com a esposa, né? Porque isso é um crime praticado pelo homem, né? Feminicídio. Então, com isso começou, lógico, dentro desse período aí, 21, de 20 a 21, né, que foi o período da pandemia, aumentou abruptamente, né, por causa do convívio. Agora tem uma coisa, né? Ele não é esse é o crime de feminicídio. E eu posso colocar um outro Ele ponto é aqui, porque eu queria. impulsivo. Como? Eu poderia colocar um outro ponto para perguntar dentro dessa mesma Sim. situação. Um exemplo. No período da pandemia, essa crescente disparou, né? Quanto dado estatístico do aumento do feminicídio, como nós falamos, as pessoas tiveram que conviver mais dentro dos seus lares, o esposo teve que ficar em casa com a esposa mais tempo, com os filhos, etc. Mas há um outro fator aqui que não foi considerado, eu queria a sua opinião. Um exemplo. Durante o período da pandemia, se existiam aquelas campanhas por parte do governo dizendo fique em casa, não saia de casa, os comércios todos fechados, houve literalmente, principalmente que é visível em Porto Alegre, eu que trabalho em Porto Alegre há mais de 25 anos, transitando pela Protásio Alves, Oswaldo Aranha, Nilo Peçanha, Carlos Gomes, Dom Pedro II, Perimetral, Zona Sul, Zona Norte, Brasil, Farrapos. Mas já no período da pandemia, agora se intensificou mais por causa da enchente ali, principalmente na região do Quarto Distrito, mas vamos colocar de maneira generalizada. Principalmente na pandemia, em diversas cidades, né, do estado do Rio Grande do Sul e no Brasil, houve uma, digamos assim, recessão econômica muito forte. Né? Onde muitas vagas de empregos que eram, digamos, fundamental para a economia nacional brasileira e gaúcha, elas se fecharam. E a partir dali, então, o provedor da casa, que é o homem, que é o esposo, que é o pai, que é o marido, ele passa, então, a viver um momento de crise existencial, porque ele não tem um emprego, a empresa que ele trabalhava fechou, ele é obrigado a ficar dentro de casa com a família, ele não tem de onde tirar esses recursos, ele se encontra numa situação de vulnerabilidade psicológica, né?
E aí tem toda a cobrança que sempre recaiu sobre o homem, as suas responsabilidades, que é natural, né? Mas o ambiente em si, ele não favorecia, não é que o indivíduo não quisesse procurar um emprego, não existia condição para o trabalho. A minha pergunta para o senhor é o seguinte: o senhor acredita que isso ainda estimulou mais digamos assim, este lado da agressividade do ponto de vista masculino para com o seu cônjuge, né? Por ele se encontrar também nessas condições? Com certeza, pastor. Olha, inclusive, eu quero dizer o seguinte: o feminicídio não é um crime impulsivo, não é? Né? Ele começa, há um histórico de ameaças, né? Então, ele vem dentro de casa, né? E o que acontece? Normalmente, a mulher não percebe, ou percebe, ela passa digamos assim, acreditar que o homem, na sequência, ele pede desculpa, pede perdão, uma série de coisas, e ela fica acreditando nele. Olha, não vai acontecer mais, mas daqui a pouco acontece de novo. E, então, nesse caso, aí favoreceu muito. Além do mais, o agressor, ele age muito assim com um sentimento de posse, né? Ele acha que a mulher é propriedade dele, né? Então, essas percepções, a mulher, por isso que tem, ou não é sem razão, pastor, que tem um período de namoro, tem que ter um período de namoro, às vezes até um período de noivado. Para que são esses períodos, né? Antes de casar, antes de irem viver juntos. Agora o senhor vai falar uma coisa muito importante. Eu quero que todos atentem para esse conselho, porque eu acho que ele é fundamental para o relacionamento interpessoal antes do casamento. Por favor, doutor, por favor. Então, isso é fundamental. Isso é uma convenção que se vê na sociedade: namoro, noivado, casamento. Bom, deu tudo certo, tá tudo, sei como é que ele é, ok. Mas lá já no namoro, noivado, já começam uns sinais. O homem dá sinais, mas a mulher sempre fica naquela expectativa. A mulher é muito mais amorosa, ela acha, não, isso aí a gente casando, vendo filhos, né? Isso aí vai mudar. Agora tem uma coisa que é até muito interessante, pastor, eu tenho dito isso muito mais assim no meu meio familiar. Eu disse até para uma sobrinha minha, que ela recente tinha conhecido uma pessoa, né? Estava assim, coisa de 15, 20 dias, ou 30, mais ou menos um período assim, e ele convidou ela para fazer uma viagem até para Paris, porque perguntou para ela, gostaria, quero ir para Paris. E eu estava nós estávamos jantando junto, né? Quando eles me disseram isso, eu olhei para os dois e disse assim: sabe onde é que vocês vão se conhecer? Vai ser nessa viagem. É lá que vocês vão se conhecer, né? Então é muito importante, vamos dizer assim, não precisa fazer uma viagem para Paris, né? Mas também é muito importante uma viagem onde eles vão ficar 5 dias, 10 dias, 15 dias juntos, ver uma situação familiar, porque ali é que tu vai conhecer. É essa convivência. O que aconteceu nesse caso? Vieram um num banco, outro no outro. No assento do avião. Não teve a possibilidade Não de teve. dar continuidade não, porque lá ele viu como ele era. E certamente ele também viu como é que ela era, como é que ela se portava. Então, não dá. Por quê? Tiveram um tempo de convivência, né? Eles, até nem chegaram a namorar, não chegaram a noivar, mas quando eu disse isso, vocês querem se conhecer, vocês vão se conhecer agora nessa viagem. É lá que vocês vão se conhecer. Então, é sempre bom as pessoas, hoje nem todas as pessoas têm condições de fazer uma pequena viagem, ou até ir para a praia, ficar um período ali de 5, 6 dias, enfim, ou ir para a casa de uma tia, de um tio, né, no interior. É bom que isso aconteça, porque vai ter essa convivência, e nessa convivência vão ver
se eles têm condição realmente de estarem juntos. E ali começa a vir os sinais do homem, né? Ele já demonstra uma certa agressividade, né? Às vezes dá um pequeno tapinha nela nas costas, um puxãozinho de cabelo, uma coisinha, pequenas coisas, né? Inclusive teve um caso que saiu nas redes sociais, um casamento, que eram noivos bastante tempo, dizia, sei lá, 2, 3 anos, e aí casaram. Na igreja, ou na festa de casamento, na festa, saíram da igreja e foram para a festa. A noiva pegou assim, tropeçou em algum lugar, tropeçou assim e caiu. Caiu. E o noivo chegou, mas tu é uma burra mesmo. Ela pegou, como é que é? Quando estava noivo, namorado, tu nunca me chamou assim, só porque agora nós casamos. Ela terminou o casamento ali. Na hora. Na hora. Porque ela viu como? Ele nunca... Porque ela já percebeu o sintoma. Percebeu o sintoma de como? Vou ficar com esse homem, ele acha agora que eu sou propriedade dele? Terminou ali. E já falou, olha, está encerrado o casamento. E pode anular mesmo. Né? Foi o caso. Doutor, aí, eu queria lhe fazer mais uma pergunta aqui, porque eu tenho um outro dado aqui, onde fala que o perfil, né, da vítima e a faixa etária das mulheres, né? Sim. Faixa etária das mulheres, 70% das mulheres mortas tinham entre 18 e 44 anos de idade. 18 e 44 anos de idade. Então, é nessa faixa etária, dos 18 aos 44 anos de idade. O local do crime, em 64%, é dentro da residência da própria vítima. Sim. Em 97% dos casos, o autor do crime, do feminicídio, o agressor é o companheiro ou o ex-companheiro. Né? Namorado ou ex-namorado, ou cônjuge ou ex-cônjuge. Ou ex-cônjuge. E a arma do crime, na maioria das vezes, em 48%, é arma branca, né? Sim, Uma faca, algo dessa natureza. Só 23% é arma de fogo. Sim. Então, isso é um levantamento do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, tá? Do Ministério da Justiça e Segurança Pública. A minha pergunta para o senhor é: essas pessoas que estão iniciando a sua vida, por exemplo, uma pessoa que está aos 18 anos de idade, que já entra dentro dessa categoria, dessa faixa etária de 70% das mulheres que são mortas, ela está iniciando a sua vida, está saindo do antigo segundo grau ali, está dando entrada no vestibular, está iniciando a sua vida. E a mulher até os 44 anos ainda é uma mulher muito jovem. A minha pergunta para o senhor é: qual é a forma que esta mulher pode fazer para identificar, visto que a maioria dos casos, 70%, é uma diferença bem grande, né? Sim. Uma diferença bem grande. Então, qual é a forma que ela pode identificar essa patologia, né? Digamos, essa questão mais do sociopata ou do psicopata, existe dentro, digamos assim, do conhecimento policial alguma percepção mais clara disso ou não? Olha, o que a gente vê e sente como eu disse inicialmente, o homem dá sinais. Todo mundo dá sinal. E a mulher tem que perceber isso. Né? Agora, veja só, uma menina, 18 anos é uma menina. Muito pouco sabe da vida ainda. Né? Então, ela, segundo a ciência, os psicólogos costumam dizer, que a gente atinge o adulto maduro a partir dos 25 anos. Né?
Então, a partir dali, inclusive, as pessoas com 25 anos são já diferentes quando elas tinham 18 anos. O Sim. modo de pensar, tudo é diferente. Mais prudência, né? Isso. Mais Já observação. mais observação. E é assim, 5 a 10 anos, a pessoa vai modificando, né? Ele vai agregando valores, né? A pessoa vai agregando valores e vai percebendo, né? Então, a menina de 18, 19, 20 anos não tem. E aí é fácil do agressor, aí ele abraça ela, beija e dá buquê de flor, e dá um presente, eu nunca mais vou fazer isso. Um mês, 2 meses depois está fazendo a mesma coisa. E Então às vezes ela. o senhor acredita que uma vez que uma mulher é agredida, porque também a agressão, para se configurar agressão dentro do âmbito legal, ela tem que ser, digamos, realizada, né? A pessoa deu um tapa lá, vamos dizer assim, ela deu um tapa. A partir desse momento, a mulher pode entender Exatamente, que ela já é uma. recebeu um tapa, ou recebeu um E soco, esse, ou recebeu um empurrão, ou um puxão de cabelo muito forte. O que o senhor orienta é o seguinte, com a sua experiência, com base em dados e quase 40 anos de vida pública dentro da área de segurança pública, que são esses sinais que vão evidenciar e deixarão claro que a partir dali já existe nesse indivíduo uma patologia com que certeza, resulta com numa certeza. condição de agressão. E digo mais, pastor, olha, um tapa, isso aí já é vias de fato, é uma contravenção penal. Sim, pois é, Ela, mas precisa ficar explícito, né? Já precisa ficar claro. exatamente, já deu um tapa, está lá na lei, a contravenção penal. Né? Já vai responder. Vai responder. Inclusive, falando em contravenção penal, aproveitar, dentro desse trabalho que nós estamos fazendo, que é uma espécie assim, de tolerância zero, criminalizar a contravenção penal. Olha, vias de fato, a pessoa dá um tapa no rosto da outra. Alguém vai lá na polícia? Não vai. Né? Fica por isso Sim. mesmo. Então, ali tem várias contravenções, né? Que são crimes de menor, que se chama de menor potencial ofensivo. Então, isso chega pouco na polícia, né? Então, até nesses casos de agressões em casa, as mulheres têm vergonha. Às vezes ela chega em casa, né? Casa de parente, da mãe, de uma tia, já chega até com algumas marcas e ela sempre cria uma E ela tenta desculpa, ocultar as marcas, os fica hematomas, né? ocultar Porque aquela questão isso. do constrangimento familiar, né? Então, o que eu estou dizendo é o seguinte: o que nós temos que fazer? A legislação, no caso, o governo, tem que fazer uma campanha. Qual? Olha, é o seguinte: cometeu feminicídio é 20 anos a 40. O mínimo, se pegar 20 anos, o mínimo, normalmente não pega, ele vai ficar no mínimo 11 anos na cadeia, só depois, que é 55% da pena cumprida, só depois que ele vai para o regime semiaberto ou aberto. Ou se ele pegar 40 anos, só depois, são 55, 22 anos mais ou menos, né? Sim. Então, isso é dito, isso não sabe. Olha, eu falei com um colega outro dia, tratando esse assunto aí, um colega, né, bacharel em direito, ele não sabia que feminicídio a pena agora é de 20 a 40 anos. Uma pessoa fez curso, não sabia. E é da Polícia Federal. Então a desinformação ela acaba A ajudando. desinformação ajuda. O agressor pensa ainda, isso aí é um homicídio, ou é feminicídio, mas não sabe qual é a pena, né? Está achando que é aquela de 12 a 30, onde ele pega, digamos, 15 anos, cumpre 6, 7 anos, já está na rua, está pensando isso. Então tem que, a sociedade, inclusive agora tem uma secretaria especial para a mulher, eu estava vendo a secretária falando, inclusive, lógico, tem que fazer esse trabalho, né, de orientação para a mulher, mas também tem que cuidar o homem, né, porque isso é uma coisa, o homem sente que a mulher é propriedade dele. Acho, muitos, entendeu? É a história do machismo, né?
acha que a mulher é a propriedade. Mas esses que têm esse tipo, o patológico, né? Mas são aqueles ciumentos. A experiência é essa. Aqueles muito ciumentos, a pessoa tem que ficar antenada. O muito ciumento já é perigoso. Já é Pessoa perigoso. muito, porque já demonstra uma certa posse. Às vezes não deixa nem a mulher sair de casa. Se sair, ela tem que sair com determinada roupa. Controla o horário dela de chegada. Esses já são indícios, são sinais Sim. digamos, entre aspas, de propriedade. E agora eu queria fazer outra pergunta em cima dessa colocação do senhor. O senhor alega que o homem é muito ciumento, etc, etc. E aí o número que eu lhe dei aqui, que 70% das mulheres mortas tinham 18 e 44 anos, a minha pergunta é, o senhor acredita que as redes sociais elas têm estimulado sim. Também. esse comportamento nocivo Sim. do agressor, mas também tem estimulado para que gere esse sentimento, né, de ciúmes mais exacerbado, uma vez que hoje as redes sociais possibilitam a pessoa se comunicar com qualquer pessoa, né? Então, há muitos casos, né, em que o agressor, por uma crise de ciúmes, por o seu cônjuge estar conversando com outra pessoa numa rede social, e aí resultar numa discussão que evolui para uma outra situação e, por fim, infelizmente, para uma situação como essa. O senhor acredita que as redes sociais elas estão tendo impacto nesse sentido, a vir a afetar o relacionamento? O que eu vejo também é o seguinte, né? Com o advento desse tipo penal, feminicídio, isso aí chamou atenção, né? Agora nós temos que fazer também um levantamento de quantos homicídios antes do feminicídio aconteceram antes do feminicídio. Quantos homicídios aconteceu? O homem, no caso, o homicídio é o homem, no caso, matando a mulher, e o homicídio também pode ser a mulher matando um homem. Mas dentro do homicídio, antes do advento do feminicídio, tem que fazer um levantamento também, para saber qual é essa estatística, né, de homens ceifando a vida da mulher, né? Também tem que fazer esse levantamento. Agora, o que chamou atenção, com certeza, é esse nome, que foi uma novidade, né? Até alguns aí ficam falando, tá, mas e a mulher que mata o homem? Seria hominicídio? Não, é que não tem ainda, né? A mulher que mata o homem é homicídio. Sim. Tá? Só que é o seguinte, por que é feminicídio? Porque o homem, no caso, ele é um crime, na verdade, covarde, né? Porque ele usa a força física, ele pode esgoelar uma pessoa, né? Dar aquele mata-leão, enfim, com a força física, não precisa de uma faca ou de um revólver, às vezes de um instrumento pesado, ele pode matar com a força dele, né? Então, isso aí, com certeza, isso aí propiciou, logicamente, né, esse aumento. Mas o que eu vejo é isso, tem que fazer um levantamento antes de 2015. Quantos homicídios tem do homem matando a mulher? Eu só sei que a estatística que dá é o número de homicídios, mas de homem matando mulher não vi ainda. Pode ser que tenha, mas eu não vi. Homicídio, no caso só homicídio, agora não. E o crime de feminicídio ele é específico, né? É sobre por a mulher ser o sexo feminino, né? Então, é essa situação. Mas por ciúmes, muitas vezes é por ciúmes, situação de posse também, ele tem sentimento de posse. Então, foi fundamental criar esse tipo penal. Mas é fundamental uma campanha
nesse sentido, né? Inclusive começar até, isso é um trabalho, como já disse, também em outras redes aí, que isso está introjetado no homem, né? O homem é o macho, lógico que a mulher é a fêmea, e o homem é o mais forte, né? E aí vem o machismo, né? Por que que ele acha que ele tem que subjugar a mulher, né? Então é um trabalho que tem que começar a se fazer hoje, né? Nas escolas, né? Campanhas nesse sentido, porque hoje essas crianças de hoje, né? Se não fizer um tratamento, serão os homicidas, os feminicidas de amanhã. Então tem Sim, que fazer também um trabalho, né? Lá da tenra idade, para sim. começar a. A minha pergunta para o senhor agora, um outro ponto de vista mais constitucional. A Constituição Federal, ela, com base, né, no artigo 5º, que tem o seu embasamento numa Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, que é um pilar, né, do direito internacional e constitucional, mas o artigo 5º da Constituição Federal, ele garante, né, o princípio da isonomia, assegurando tratamento igualitário, sem discriminação de qualquer natureza, proteção legal idêntica para todos os seres humanos. Os pontos-chave do princípio dessa igualdade, com base no artigo 7, é a igualdade formal, aplicação uniforme da lei para todos, sem distinção de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política, origem, riqueza ou nascimento. E aí, o primeiro artigo do primeiro inciso do artigo 5 diz assim: homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos da Constituição. E o 2, segundo, ninguém será obrigado a deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude da lei. Tá. Sim. Minha pergunta aqui, e aí o 3 diz o seguinte: ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Aí a gente vai acumulando tudo aquilo que vai sendo realizado, né, pelo comportamento do indivíduo. Mas aqui eu queria colocar uma questão. Se todos são iguais em direitos e obrigações, Sim. Pode falar. por que esse direito Não é cumprido, né? ele não é cumprido? E aqui está presente que ele se distingue com igualdade. A igualdade ela é formal, na aplicação uniforme da lei para todos, sem distinção de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política e etc. Então, aqui a lei, ela não está, de certa forma, gerando uma contradição? O senhor que é especialista? Isso. É o seguinte, agora nesse nosso trabalho, nós temos 7 objetivos estratégicos. O objetivo estratégico número 6 fala criar a cultura de paz social. Então, nós temos aqui uma das diretrizes, tá? A pergunta é a seguinte. Eu quero só que o senhor... Eu vou um pouquinho antes. Tá. O senhor falou na Declaração Universal dos Direitos Humanos de Isso. 1948. Isso. Quem é que sabe essa declaração? Ninguém, eu acho. Não, ninguém não. Muito poucos, né? Dentro de todo então, o o que nós estamos sugerindo? Olha só, nós temos que começar aí a declaração, e ela veio logo depois da Segunda Guerra Mundial. Sim. 48. A ONU se reuniu, isso, né, e fizeram essa Declaração Universal, porque na Segunda Guerra não tinha direito humano nenhum. Então, eles fizeram assim, ó. Então, nós estamos aqui sugerindo, propor ao Ministério da Justiça e Segurança Pública a reprodução na segunda e terceira capas internas do material de ensino das escolas de formação profissional, nos cursos de graduação e especialização,
dos órgãos de segurança pública os 30 artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, sendo 15 artigos numa capa e os outros na contracapa. Pois é, então, okay? Tu viu e que nós também estamos... nos grupos escolares. Nós temos que começar a dizer assim para as nossas crianças, olha, existe uma Declaração Universal dos Direitos Humanos. Que criança hoje que está com 8, 9, 10 anos sabe disso? Quer dizer, aí pode dizer, olha, está na nossa Constituição, que os direitos humanos, todo mundo é igual perante a lei, por sexo, cor, enfim, língua. Ok, isso é muito bonito, pastor. Isso é muito bonito. Nós vimos agora, recentemente, problemas aí dos direitos humanos, né? Não vou entrar muito em detalhe, mas no caso aí de 8 de janeiro, né? Houve violação dos direitos humanos, né? No meu modo de ver. No meu modo de ver, houve violação. E o que foi feito? A Polícia Federal tem um setor de direitos humanos, o Ministério Público, o governo federal tem. O que foi feito sobre os direitos humanos? O que aconteceu? Os direitos humanos foram lá ver as condições que aquelas pessoas estavam lá? Alguém foi? Então, isso aí é muito bonito falar. Muito. Quando se fez a Constituição, em 88, né, é uma Constituição cidadã, né? Porque também se vinha, né, nós de um regime militar, que de certa forma era não vou dizer um autoritarismo, mas era um regime militar, né? E eu fiz parte, praticamente, quando eu entrei na Polícia Federal em 73, né? Sim. Praticamente no auge em 68 foi criado o AI-5, onde todos os direitos ficaram suspensos. Então eu atuei atuei na Polícia Federal, principalmente nessa época. Quem é que era punido? Quem estava fora da lei. Aí era punido severamente, não tinha política, era tolerância zero. As pessoas podiam sair normalmente na rua, né? Bom, então, para que, digamos, ficarem livres, aquilo autoristas fizeram foi muito bem feito, a Constituição de 88, é uma Constituição cidadã. E aí, isso aí foi o que o senhor nos leu agora. Por que eu falei tudo isso para o senhor, né? Eu citei aqui para o senhor a questão principal ali do nosso artigo 5º, né, da Constituição Federal, e citei a Declaração Universal dos Direitos Humanos, porque tudo isso fica muito claro na Constituição Federal, né, que o tratamento assegurado ele deve ser igualitário, sem discriminação de qualquer natureza. Sim. E proteção legal idêntica para todos os seres humanos, né? Já no nosso artigo 5º aqui, texto é basicamente redundante, mas quer dizer a mesma coisa de uma outra maneira. Todos são iguais perante a lei. Muito bonito, muito bonito. Sem distinção de qualquer natureza. Agora só faz um parênteses. Não quero entrar em... Esse sistema de cota, todo mundo são iguais perante a lei? Não. Aí já tem uma discriminação. Já. Então, nesse sentido que eu estou aqui colocando para o senhor, que é um conhecedor pleno do campo jurídico, dentro do aspecto legal, que existem questões constitucionais que, de fato, elas acabam se contradizendo em alguns pontos. E essa parte é que é o problema. Por quê? Porque como não fica claro, se criam as brechas, entendeu? Que depois são usadas para manipular uma determinada situação. Então, eu queria que o senhor me apontasse aqui o caminho. O que faz? O caminho é o seguinte... Faz uma reforma constitucional?
Com certeza. Eu entendo que está na hora, ela já está Porque o fazendo. senhor viu como eu peguei um único artigo É, e, isso, e o próprio artigo, de maneira quase que redundante, né? Ele está isso. dizendo a mesma coisa diversas vezes. Todos são iguais perante a lei, todos são iguais. Então, Se são sem iguais, eu distinção, sem não posso distinção. fazer diferença, né? Tá. Começa por aí. E aí é uma brecha. Sem Sem distinção. distinção de qualquer natureza. Bom, de que natureza que é o homem, de que natureza que é a mulher. Aí vai, garantindo, dá direito à vida, liberdade, à igualdade. Bom, mas igualdade, entendeu? Em que sentido? Até onde vai essa questão da igualdade? Mas Né? tudo, não, a igualdade diz que todos são iguais perante a lei. Né? Sim, Todos sim, são iguais perante a lei. Né? Assim diz sim, a tudo nossa bem, eu vou chegar Constituição. lá. É. A segurança, a propriedade nos termos seguintes. Aí o termo seguinte, primeiro, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos desta Constituição. Não será obrigado a fazer, senão em virtude da lei. Então vamos lá. Então, a partir daqui é que, por meio do Código Penal, para que fique claro para as pessoas, é que a lei passa a fazer uma distinção de um crime que é cometido contra a mulher, contra o sexo feminino, e a partir daqui, então, é que esse indivíduo vai receber uma diferenciação por consequência do ato que cometeu ou não. Pastor, é o seguinte, o que eu vejo assim, há uma desinformação muito grande. Não há informação do que está na Constituição, Declaração dos Direitos Humanos, né? Inclusive, nós também propomos aqui, nos cadernos da UMEC, né? No Ministério também da Educação e Cultura, que também nos cadernos, coloque ali a Declaração Universal, para a criança já começar a entender isso. Agora, quer ver uma coisa? O artigo 144 da Constituição, que fala sobre o sistema de segurança pública, ali diz o seguinte: segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. Entendeu? Então, não é só do Estado a responsabilidade da segurança pública. Inclusive, eu era secretário de segurança, eu falava nisso e as pessoas falavam assim, em algumas entrevistas, aí depois, pô, mas o secretário quer que a gente faça segurança pública, que ele não consegue fazer? Só tem uma coisa, quem é que é onipresente? A sociedade é onipresente, ela está em todos os lugares. A Sim. polícia não está. Então, o senhor acredita que a sociedade, por ela ser onipresente, estar em todos os lugares, ela pode contribuir? Que foi o caso que ocorreu aqui muito próximo da minha casa, com o desaparecimento daquela família ali que está desaparecida. Exatamente. 3 pessoas da mesma família. E a polícia, até onde sabemos pelos meios de comunicação, a polícia civil só conseguiu encontrar um celular de uma das vítimas, que era a filha do casal, para obter um entendimento melhor dos fatos, né? E avançar na investigação, porque houve uma cooperação da sociedade que estava ali presente. Então, é isso que o senhor está querendo dizer. Exatamente. Olha só, eu na terça-feira agora, hoje é quarta, né? Não, então foi segunda-feira. Eu conheci uma pessoa que ela é de Cachoeirinha. Aí a gente tocou nesse assunto. Aí ela disse, olha, eu tenho um suspeito que pode ser o fulano de tal. Aí eu disse assim, faz o seguinte, liga para a polícia, liga para o 181, 197, liga para o 190, dá essa informação, que a senhora tem uma suspeita. Opa, a polícia, olha, recebi um informe
aí, porque aí esse informe ele não é, a ligação ela não tem identificação, que e é de Cachoeirinha, e a pessoa parece que morava na rua de trás, onde aconteceu, e ela falou isso. Eu digo, então ligue, faça a sua parte. Aí foi quando eu disse para ela, olha, segurança pública é direito e responsabilidade de todos. Então, às vezes, as pessoas não querem, acham que vão se incomodar com uma coisa, mas não, essas telefones. Doutor, eu acho que o senhor está com o seu microfone desligado. Ela tem que participar do sistema de segurança pública, né? Então, Sim. digo, a sociedade está em todos os lugares, a polícia não está. Então, ela Sim. tem que ter a polícia, olha, muitos crimes são elucidados porque veio de denúncias anônimas. Sim. Eu mesmo fiz inquérito, né? Eu estava chegando ao meu conhecimento de uma denúncia anônima, chegada até a essa repartição, que começava assim, ia verificar que era verdadeiro aquilo. Então, a Sim. denúncia anônima é importantíssima. A sociedade tem que participar. Sim. Então, o senhor entende que por a sociedade ser onipresente, estar em todo lugar, ela tem a responsabilidade também, o dever é do Estado, né, de dar uma resposta do ponto de vista da investigação ali, que é o caso que está ocorrendo aqui na cidade, mas é uma responsabilidade de todos. Uhum. Então, tá. Doutor, eu queria fazer para nós, se o senhor me permite, mais uma colocação aqui, uma pergunta, na verdade, sobre o Pacto Nacional de Prevenção aos Feminicídios. O pacto ele foi assinado por alguns governadores, né? Não foi assinado por todos. O próprio governador do estado do Rio Grande do Sul não assinou o pacto nacional. Eu li o pacto, inclusive estou aqui com ele na minha frente. Eu li também as atas com resoluções, né? Antes da formatação de fato do pacto, tá? E o que estrutura tudo isso. E eu queria aqui fazer um adendo, porque eu vou falar para o senhor agora por tudo aquilo que eu já vivi nesses meus 23 anos como obreiro da igreja, da Assembleia de Deus, que é uma igreja que se encontra em todas as capitais do país, em todas as cidades do país. Nós somos mais de 120 mil ministros só no Brasil. Nossa. E temos ministros na Coreia do Sul, na Ásia, na Europa e todos os lugares do mundo. O fato é que nós temos essas igrejas que abrigam essas pessoas, desde os ribeirinhos, do Iapoque ao Chuí. Não há lugar onde não exista uma Assembleia de Deus, um pastor. E por que eu estou aqui colocando isso? Porque eu, particularmente, que cuido de muitas igrejas em regiões periféricas, geralmente nós, pastores, nos deparamos muito com problemas de natureza do ponto de vista da segurança pública. Sim. Nos deparamos muito com problemas do ponto de vista da segurança pública e temos ali que dar uma solução, às vezes dirimir da melhor maneira possível a questão, mas o fato é que às vezes existem situações que são até pequenas e outras que são um pouco mais graves, né? Então, nesse sentido, nós estamos em todos os lugares da sociedade. Em todos. Não há lugar onde não exista um pastor hoje das Assembleias de Deus.
Nós somos a maior denominação do mundo, praticamente. Maior no Brasil aqui. Temos a maior convenção. E o que eu percebi neste pacto nacional, e eu falo isso porque ontem, ou essa semana, uma deputada do PL no estado do Ceará pegou o pacto e rasgou o pacto. Uma deputada do PL pegou o pacto e rasgou o pacto lá no Ceará. E a alegação dela era a seguinte: eu não posso concordar com esse pacto do presidente Lula, por essa iniciativa, pelo simples fato que ele não consultou toda a sociedade. Você está me entendendo o que eu estou falando? A sociedade tem que ser consultada. E aí, esses setores da sociedade que ele consulta aqui para fazer, para formular esse pacto, ela não contou com aproximadamente 35% da população brasileira, porque o povo, e eu me arrisco a dizer mais, eu me arrisco a dizer que hoje 60% a 70% da população brasileira, representada em 33% dos evangélicos e demais católicos, ou seja, todos cristãos, quer católicos, quer protestantes evangélicos, não foram consultados. Mas, pastor... Não, mas daí eu queria só para concluir a pergunta. Então, nós temos pessoas, padres, sacerdotes, pastores, pessoas que estão na base da pirâmide social, né? Que estão lá atendendo os problemas mais diversos. Um exemplo, o próprio padre, quando ele está dentro do confessionário ouvindo alguma confissão, ele já está tendo que lidar com coisas que, quem sabe, a autoridade nem sequer tem conhecimento. Né? O pastor que está lidando lá na periferia do Rio de Janeiro, de São Paulo, das grandes metrópoles, ou na cidade mais longínqua do interior do estado, de um estado, ele está lidando com um problema que, às vezes, a autoridade policial não tem conhecimento. E ele está vivendo aquelas experiências, o senhor está me entendendo? Sim. Ele está atendendo aquela população. E aí 70% que representa esse público não é consultado para fazer um pacto. Quer dizer, tu tem uma falha constitucional, tu tem uma falha na formulação da opinião, ou seja, tu não foi e em nenhum momento sequer discutir com quem de fato tem o problema na mão. Pastor, é o seguinte, esse é um pacto que é um documento feito por quem? Esse é o Pacto Nacional de Prevenção ao Feminicídio. Tá, mas quem é que assinou, governadores? Decreto agora. Decreto? De agosto de 2023, presidente Lula. Decreto. Tá. Decreto de lei, é um pacto. Bom. Aqui, ó, Lula da Silva. Ok. Olha, nesse aspecto aí, eu vejo que essa... Presidência da República, Casa Civil, Secretaria Especial para Assuntos Jurídicos. Mas tem uma coisa, só assim, todo poder emana do povo pelos seus representantes legais, ok? Então, é o seguinte, qualquer lei tem que passar pelas duas casas, né? Congresso Nacional, Câmara de Deputados e Senado. Mas esse decreto aí... o decreto número 11.640. Quando é lei, aí passa, aí os nossos representantes legais nos representam, porque nós votamos neles. Sim. Então, eles nos representam. Aí sim, uma lei, aí representa. Agora, um decreto, que parte da vontade do presidente, vai para o Congresso. Agora, esse decreto ele pode ser não aceito pelo Congresso. A pergunta é, ele já foi à votação? Foi aceito? Foi derrubado ou não? Na verdade, ainda os governadores estão assinando esse pacto, né? Que ele é um pacto, ele tem um desenvolvimento diferente de uma outra determinada lei para entrar em vigor. Mas a minha pergunta para o senhor é o seguinte: o senhor não acha que faltou esses setores
tão expressivos da Não, sociedade brasileira, não, que representam 70% da sociedade brasileira. Quer dizer, nós temos não, aí lá no caso, alguns pastores com uma capacidade imensa jurídica, né, do ponto de vista jurídico, que poderia auxiliar, como nós certamente temos bases da Igreja Católica que poderia auxiliar. E não se reuniu essas pessoas para a formulação desse pacto. Então, o que dá a entender é que determinados setores da sociedade brasileira foram excluídos, sim. O pacto foi Mas feito. Decreto é assim. Agora é o seguinte, no caso, também que eu estou vendo, o senhor está propondo talvez um referendo, né? Um referendo, para ver se esse decreto é válido ou não. Consultar a sociedade. Tá, mas aí a pergunta que eu fiz para o senhor é o seguinte: se esses setores foram excluídos, 70% da população foi excluída. Sim, mas os deputados e senadores estão lá para derrubar. Pode derrubar o decreto, mas 70% da população foi excluída. Sim. Esse é o papel deles. Pois é. Mas, se 70% da população foi excluída, isso é uma democracia? Segundo, o artigo 5º se cumpre, porque todos são iguais? Não são, né? Hoje nós estamos sentindo aí que nós estamos num momento assim de uma transição. Nós não sabemos para que lado a gente está vendo aí. Por exemplo, a pessoa aí que escreveu com batom lá foi condenada a 14 anos. Né? Isso é uma desproporcionalidade. A imprensa todos, os representantes todos estão batendo nisso aí. A pergunta que eu faço... Bom, agora o senhor chegou onde eu queria. Agora o senhor chegou onde eu queria. Mas então vamos lá. Delicado. A pessoa que rabiscou o batom na estátua lá. Na estátua da justiça, que fica em frente ao Supremo, não é isso? Isso. É o símbolo da justiça. Sim. Com os olhos vendados. Mas ela passou o batom. A pergunta é, meu entendimento, se ela tivesse cometido um crime, a pena dela seria menor? Com certeza. Porque aquilo ali, na verdade, é uma violação do patrimônio público. Ela seria condenada, mas não seria criança. Isso é o comum, isso é normal. Tá, então uma mulher... Então, são essas contradições que eu quero aqui ressaltar. Bom. Então, uma mulher... Um exemplo, né? Uma mulher... um homem, quando mata uma mulher... É isso que eu quero colocar. Um homem, quando mata uma mulher, que é um crime de feminicídio, ele cumpre, no mínimo, 20 anos de cadeia. Não, hoje é de 20 a 40, no mínimo 20. Um homem, quando mata uma mulher, ele comete o crime de feminicídio, ele cumpre uma pena de 20 anos de cadeia por matar uma mulher. Ele é apenado com 20 anos. Sim, mas o cumprimento, ele entra no... Já pode ir para o semiaberto, 55, com 11 anos. Tá. Então, um homem que mata uma mulher pelo crime de feminicídio, ele vai cumprindo o total da pena, né? Em termos, né? Porque depende da decisão judicial. Tá, em termos 11 anos, vamos dizer assim. Termos 11 anos. Isso. E ela pegou 14. E uma mulher que riscou com batom, rabiscou com batom a estátua da justiça, ela vai cumprir quase 20 anos de prisão. 14 anos. 14 anos ela foi condenada. Então, o homem que mata uma mulher no crime de feminicídio cumpre 11. 11, isso. O homem que matou a mulher. Essas são essas discrepâncias, Tá, e a mulher que risca a estátua da justiça... Pega 14 é submetida a uma pena de 14 anos. A minha pergunta é para o senhor, enquanto um delegado, um jurista, uma pessoa que tem... Um jurista não, conhecimento do aspecto legal. A minha pergunta é para o senhor bem simples. Qual é
a legitimidade que se tem do ponto de vista moral para falar de feminicídio quando você condena uma mulher que simplesmente rabiscou a estátua da justiça há 14 anos e a mesma lei que condena um infrator que comete o crime de feminicídio, em tese, ele pode ser solto com 11 anos. No nosso sistema jurídico, né, sistema jurídico criminal, no caso, ele tem essas discrepâncias, são essas coisas que o legislador não atenta. Né? Agora, o aplicador da pena, que no caso é o juiz, o que dá a sentença, ele tem que estar atento a isso, porque tem que haver a proporcionalidade. Inclusive, os juristas estão falando nisso, que não houve uma proporção. Né? Acham que ela devia ser condenada, mas não uma pena dessa. Né? Tá. Agora, hoje, o Supremo Tribunal Federal, né, deu essa pena aí, enfim. Aí eu lhe pergunto, onde é que está o OAB? Onde é que está o OAB? Que é que rege as nossas leis também. Onde é que estão os nossos deputados, senadores? Né? Onde é que está o Ministério Público, que é o fiscal da lei? O Ministério Público, pastor. O senhor está me entendendo o que eu estou falando, então, aqui? Hã? Então, o senhor para pensar comigo, que nós, os cidadãos comuns, né, sim. os civis, no caso, eu e milhares de pessoas no Brasil, milhões de pessoas, a gente tem que conceber a ideia de que uma mulher, de que um criminoso que mata uma mulher e é tipificado ali, enquadrado no crime de feminicídio, ele cumpre 11 anos. E a mesma mulher que rabisca a estátua da justiça cumpre 14. Só que também tem uma coisa, ela também vai ganhar a liberdade semiaberta, cumprindo determinado pena, né? Digamos, a pena mesmo desse caso, o homem é 20 anos, né? Ela, no caso, foi 14. Mas o certo é de apenado, de ficar preso, aí a coisa muda de figura. Né? Cumprir a pena. Né? E por isso que é o seguinte, estão falando, os juristas, senadores, tudo, que não houve proporcionalidade, tem que haver a proporcionalidade do crime cometido. Né? Então, agora pergunto, onde é que está o Ministério Público, que é o fiscal da lei? Ele tem que se pronunciar, tem que dizer, olha, será que isso aí não é um abuso de autoridade? Né? Também tem que questionar isso. Pode ocorrer um abuso de autoridade. Então, hoje nós estamos vivendo uma situação aí muito delicada. Né? A gente está vendo aí, as pessoas estão... nós estamos saindo da fase do medo. Eu estou só reforçando isso, porque é o seguinte, é uma desproporcionalidade sem precedente. Sem precedente. Porque você tem um indivíduo que mata uma mulher, comete crime de feminicídio e vai cumprir 11 anos. E uma mulher que rabisca a estátua da justiça vai cumprir 14 anos. Em tese, né? Ela vai ter ali um abatimento da pena, mas vamos dizer, qual é a diferença, né? Qual é a proporcionalidade que existe entre um crime e outro agora? Vamos entrar dentro desse ponto. Eu não sei aí no caso, o que se pode... Não, a pergunta seria a seguinte, ao que se pode comparar tirar a vida de uma mulher a passar o batom na estátua da justiça? Eu não sei, porque ali foi o seguinte, é um crime que é atentar contra o Estado democrático de direito. Né? Então, a pena é outra. Então, eu também não sabia te dizer agora, só olhando aqui o caso, o artigo do Código Penal, ou da lei, saber qual é a penalização. Né? Agora, o que eu vejo é o seguinte, que há uma desproporcionalidade, que é outra coisa, que até parece que eles voltaram, todos eles
atentado violento ao Estado Democrático de Direito, a abolição do Estado Democrático de Direito. Então, foi isso aí, né, que foi colocado. Eu agora confesso que eu não sei lhe dizer, que eu não... Inclusive, foge um pouquinho do nosso tema, que hoje era feminicídio, né? Então, eu me ativo, mas como você disse, você já se preparou com várias situações aí, mas nada impede de a gente fazer uma outra live. Não, nós vamos fazer. Eu vou olhar isso com... Eu até quero aqui deixar para aqueles que estão nos acompanhando, que eles têm toda a liberdade para nos enviar o direct, né? Sim. E estabelecer novos temas para nós aqui debatermos, porque essa questão da proporcionalidade da pena, principalmente nos casos ali do 8 de janeiro, né? Eu acho que é algo de se debater, porque a desproporcionalidade é muito grande quando a gente vê diante desses fatos aqui que a gente agora apurou, né? Okay. Com a sua capacidade aí, entendimento legal e jurídico. Mas eu me proponho, gente, se eu quiser fazer uma outra live, uma outra oportunidade, vou me atentar bem a essa situação aí. Vou dar minha opinião. Com certeza haverá mais. Eu acho que as pessoas aqui vão querer saber um pouco mais da sua opinião. Tá bom. Tá bom, doutor? Muito obrigado, um grande abraço no seu coração, a toda a família. Que Deus abençoe. Obrigado por compartilhar um pouco da sua história, da sua carreira, do seu conhecimento, que eu tenho certeza que vai ser enriquecedor aí para toda a sociedade e para o bem comum. Olha, pastor, eu que agradeço essa oportunidade que o senhor me deu de eu ter acesso ao seu público. Eu sei que o senhor tem um público enorme, né, dentro do onde o senhor atua, e de me conhecerem também, né, um pouco mais. E eu me coloco à disposição, assim que o senhor quiser, e a gente faz outra live, e só tenho a agradecer mesmo dessa grande oportunidade que o senhor me deu de os comentários estão só positivos. Agora as pessoas aplaudindo aqui, e botando o último comentário aqui do Jorge Barcelos. Ótima live, muito instrutiva. Né? Eu falei para o senhor, aqui, o Abilion botou parabéns, Malmo. O objetivo literalmente é esse. É politizar as pessoas e trazer o conhecimento para que elas possam fazer tomadas de decisões, né? Quer para a vida, quer dentro do âmbito legal e jurídico, de maneira mais coerente. Só tocou num assunto, só para encerrar aqui, até vou deixar aqui talvez até para uma próxima. Problema nosso de educação. Olha só, o ensino é fundamental, né? O ensino é médio, né? O ensino é superior, né? É superior. E o Ministério da Educação. Você já está me entendendo como tem muito tempo para nós debater aqui? Mas que história é essa? Por que não é o Ministério? Não é o Ministério do Ensino? É da educação. Porque é educação, porque todo mundo sempre fala, a educação a gente ganha em casa, né? Educação dos pais, a formação até os 7 anos, por aí, 6, 7 anos, né? Essa é a educação. Agora, a criança, o adolescente, lá ela vai receber ensinamentos. Por isso que mudaram. Na minha época era primário, ginásio e científico. Minha época. Agora não, é ensino fundamental, ensino médio, ensino superior e o Ministério da Educação. É só isso. Vamos então, só para nós finalizar aqui, dentro do tema que debatemos, agradecer a todos que nos acompanharam, os que vão assistir essa live ainda, que vai ser publicada, né? Porque agora ela está ao vivo, depois ela vai ser publicada, muito mais pessoas verão, mas o fato é que a pena hoje, para o feminicídio, para quem tira a vida de uma mulher, é de 40 anos, né, doutor? Exato. Hoje é de 20 a 40 anos. E está se trabalhando... Para aumentar de 25 para 50. De 25 para 50 anos, então. Tá, e aí, no caso,
ele só vai ter direito a semiaberto após cumprir 33 anos. Então, o indivíduo que tirar a vida de uma mulher, Só se ele for, poderá, só se for né, aceito. no futuro, está se trabalhando para isso, para que seja de 50 anos. Isso. E para que ele venha cumprir em semiaberto, ele vai ficar no mínimo 30 e poucos anos 33 anos de encarcerado. É para ele refletir. Hoje é 22 anos. Hoje para ele refletir profundamente quando ele imaginar, né, a possibilidade de cometer um feminicídio. Eu acho que esse indivíduo vai até virar religioso e vai obedecer os mandamentos que é não matarás. Olha só, dentro do tolerância zero, né, o que é a lei seca, então seria um regime totalmente fechado, no caso aí fechando mais ainda, sem saída temporária, sem a vedação de livramento condicional, né? E, inclusive, o STF já admitiu um regime integral naqueles casos de crimes de extrema gravidade. Tá. E a pergunta e a saidinha de final de ano? Olha aqui, ó. Aí não se aplicaria livramento condicional, saída temporária, trabalho externo, a remissão para o trabalho ou estudo, não teria graça, anistia ou comutação de pena, e também não teria a prisão domiciliar. Ou seja, vai ficar 50 anos preso mesmo. Exatamente. E se conseguir redução, vai cair para 35. No caso de crimes de extrema gravidade. Ok? Entendido. E eu espero que um dia chegue isso lá. Eu acredito que depois dessa, como eu falei para o senhor, o indivíduo, antes de atentar contra a vida de uma mulher... Ele vai pensar. Ele vai pensar, não vai querer passar 50 anos na cadeia. Pastor, ele vai pensar 10 vezes antes de cometer o feminicídio. Eu acho que ele vai até virar religioso e vai passar a obedecer aos mandamentos que não matarás. Vai. Com certeza. Doutor, mais uma vez, meu amigo, tu sabe que tu mora no meu coração. Muito obrigado por tudo. Mesma forma. Tenho um grande apreço pelo amigo. Que Deus abençoe e até a próxima live, se Deus permitir. Tá bom? Se Deus quiser. Um grande abraço. Tchau, tchau. Abraço.